revestindo do novo homem. Estou trocando minhas vestes para outra de bem. Agora estou subindo. Agora estou subindo, aleluia, a um nível mais alto, acima de principados e potestades, além da corrupção, até corrupto ser, além imortalidade, estou deixando o velho homem, me revestindo do novo homem. Estou trocando minhas vestes para outra dimensão. Estou deixando o velho homem, me revestindo do novo. Estou trocando minhas vestes para outra dimensão. Aleluia. Senhor, eleva-me à sétima montanha. Vamos todos se colocar em pé. Vamos colocar. Senhor, eleva-me à sétima montanha, segura-me em tuas asas de águia tão forte. Senhor, eleva-me à sétima montanha. Se tem meu coração, este é o meu lugar. Senhor, eleva-me. Senhor, eleva-me à sétima montanha. Segura-me em tuas asas de águia tão forte. Senhor, eleva-me à sétima montanha. Se tem meu coração, este é o meu lugar. Teu infalível amor, Senhor, se estende pelos céus. Tua fidelidade pelas nuvens. Sinto ventos de julgamento, a tempestade do norte chegando. A grande águia branca deve em breve aparecer para me elevar, para me elevar à sétima montanha. Segura-me em tuas asas, Senhor. Segura-me em tuas asas de águia tão forte. Senhor, eleva-me à sétima montanha. Se tem meu coração, este é o meu lugar. Um desespero em meu coração, uma expectativa ungida, um paradoxo irá se realizar, pois um fundo em mim está clamando pela super unção. Quando o amor divino e o poder terão supremo controle para me elevar à sétima montanha.
meio às cinzas esperando tua divina promessa, tua resposta, minha fé em tua palavra. Confio em ti, meu Salvador, meu eterno absoluto, e terminarás a obra que em mim começaste para me elevar, para me elevar. Aleluia! Segura-me em tuas asas de águia, Senhor, eleva-me, Senhor, eleva-me à sétima montanha. Sinto em meu coração, este é o meu lugar. Olho além de minhas aflições, há uma perfeita restauração, um novo corpo preparaste pra mim. Estou cansado desta dimensão de caos e confusão, um novo céu e uma nova terra, anseio ver para me elevar à sétima montanha. Segura-me em tuas asas de águia tão forte, Senhor, eleva-me à sétima montanha. Sinto em meu coração, este é o meu, apenas a igreja, para me elevar à sétima montanha. Segura-me em tuas asas de águia tão fortes, Senhor, eleva-me à sétima montanha. Sinto em meu coração, este é o meu lugar, para me elevar à sétima montanha. Segura-me em tuas asas, segura-me em tuas asas de águia tão forte, Senhor, eleva-me à sétima montanha. Sinto em meu coração, este é o meu lugar. Sinto em meu coração, sinto em meu coração, este é o meu lugar. Sinto em meu coração, sinto em meu coração, este é o meu lugar. Deus abençoe, continue abençoando cada um. Amém. Esses hinos dão vontade de nós irmos embora. Amém. Deixarmos esse velho mundo e irmos embora. Realmente a nossa alma tem sido elevada. Podeis assentar um momento? Alguns recados aqui. O pastor pediu para avisar de uma reunião especial com os casais. Domingo às 9 horas. Então, ele pediu para avisar a igreja só para os casais. Então, só a criança inocente que poderia vir, porque vai ser tratado o tema para os adultos. Então, domingo às 9 horas da manhã.
Nós não tivemos culto ontem, estava em obras aqui na igreja, como vocês viram, o púlpito foi recuado um pouco para trás, para que os irmãos que ficam na galeria, quando a igreja encha, possam ter uma visão melhor do pregador aqui. Então, ficou bom. E Deus recompense os que trabalharam para deixar pronto para hoje. Trabalharam até madrugada, dedicaram. Então, Deus recompense a cada um que trabalhou para que isso fosse feito. O pastor está em Beltrão, pregando hoje ali o culto de ceia. O irmão Joglair também está no norte do Paraná. Então, ficou essa responsabilidade para mim hoje. Creio que Deus vai nos ajudar. Amém? Vamos ficar em pé para ler a palavra. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos 9. Romanos 9, verso 11. Romanos 9, verso 11. Vamos orar antes de ler as Escrituras. Pai bendito, o nosso coração está regozijando, o nosso coração está alegre por estarmos na Tua casa mais uma vez. Obrigado pela Tua infinita graça, Pai, pelo que o Senhor tem feito por nós, pelas Tuas beneficências, pelas Tuas misericórdias, ó Pai, por tudo que o Senhor tem dado para nós nesse dia que estamos vivendo. Nos entregamos diante de Ti nesse instante, Pai, nos colocando à disposição do Teu Espírito Santo. Tanto, ó Pai, os ouvintes como o pregador, cada um de nós, ó Pai, nós nos colocamos à disposição do Teu Espírito. Usa-nos, ó Pai bendito, para o proveito do Teu reino e do Teu evangelho, Pai amado. Nos humilhamos diante de Ti, ó Pai, pedindo, Pai bendito, que o Senhor uma vez mais reparta o pão da vida para nós. Se alguém chegou aqui, ó Pai, necessitando de uma resposta do Senhor nessa noite, que essa resposta venha do Senhor, ó Pai. Que se há alguém, ó Pai, demorando para tomar uma decisão pelo Teu nome, pelo evangelho, que seja chacoalhado nessa noite, Pai. Se tem alguém, ó Pai, que está um pouco fraco ou um pouco lento em algo, Pai, que o Teu Espírito Santo eleve nessa noite. Cada um de nós, porque nós estamos num tempo tremendo, Pai. Nós estamos num tempo final, ó Pai bendito, aonde a contagem regressiva, ó Pai, está terminando, Pai bendito. Para nós tomarmos um voo dessa terra, para nós irmos embora, Pai bendito. Nós queremos estar prontos, ó Pai bendito. Queremos ser um servo fiel, um filho fiel ao Pai. Nós queremos agradar a Ti, ó Pai bendito. Nós queremos, ó Pai, cumprir o nosso papel, o nosso ministério, Pai bendito. Nos entregamos nas Tuas mãos, ó Pai. Eu juntamente com meus irmãos aqui. E pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ler então. Aos Romanos, a Escritura diz assim: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Preste atenção aqui. O maior servirá o menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Amém. Podeis assentar. Deus acrescente as bênçãos à leitura da palavra. Então gostaria de meditar um pouco sobre Jacó, esse personagem bíblico
que tanto nos representa nesse dia. Jacó não é simplesmente uma história que ficou na Bíblia, mas fala diretamente para nós. E nós, às vezes, falamos tanto de Abraão, de José, de Isaac, mas Jacó, às vezes, não falamos tanto. Mas eu gostaria de falar um pouquinho, então, sobre Jacó e a grande lição que tem para nós aqui. E nós estamos num tempo tão tremendo, nós estamos num tempo tão precioso, tão difícil também, como nós temos recebido essa última mensagem, o mundo caindo outra vez aos pedaços. Nós estamos num tempo tão difícil, aonde tudo está se acabando, onde nós não vemos esperança em nada mais a não ser no Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós não podemos basear em nada mais a não ser na palavra de Deus, porque o mundo realmente está chegando ao seu fim. Um cristão, se ele é espiritual, se ele está acompanhando, se ele está em comunhão com Deus, ele vai se desligar cada vez mais do mundo. Amém? Ele tem que fazer isso, porque o mundo está terminando. Que esperança nós temos mais nesse mundo? O que nós podemos mais esperar? Que a eleição, teve eleição agora, que vai mudar? Não vai mudar, vai piorar realmente. A imoralidade para todo lado. Então nós vemos que realmente o mundo está caindo aos pedaços, como o profeta pregou para nós. O mundo realmente está chegando a um fim. O mundo realmente está terminando. Está terminando. E o profeta diz que, ele diz assim: se algum dia você descobrisse que nós alcançamos o período da tribulação ou algo, e você dissesse, bem, eu pensei que o arrebatamento deveria vir primeiro, vê? E a voz falaria atrás e lhe diria, o arrebatamento já passou e você não percebeu. Como foi nos dias de Noé, onde 8 almas foram salvas pela água, assim será na vinda do Filho do Homem. As pessoas irão adiante simplesmente pensando que estão fazendo a coisa certa. Estará tudo terminado. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Vamos fazer um check-up agora mesmo, nas próximas noites, para ver onde estamos. Que nós possamos fazer um check-up nessa tarde, para ver realmente onde nós estamos. Fazer um check-up das nossas vidas e ver aonde nós estamos, porque o tempo está terminando. O tempo está terminando. Nós vemos que está tudo acabado, é o fim da estrada, é o fim de todas as coisas. Estava olhando, vendo o jornal, 50 mil pessoas mortas pela violência num ano no Brasil. Você já pensou o que é isso? Você acha que um cristão pode caminhar tranquilo no mundo, conformado, tranquilo, vendo 50 mil pessoas mortas pela violência em 2013 no Brasil? 50 mil assassinatos? E o mundo não está chegando a um fim? Sim, ele está chegando a um fim. É mais gente do que morre nas guerras civis que acontecem em países por aí. É a violência para todo lado, é o pecado, é a imoralidade para todo lado. Estava olhando um pequeno país, o Uruguai, que aprovou uma lei legalizando o aborto, e as mulheres fizeram 5.100 abortos num ano, num paizinho de 3,7 milhões de habitantes. Você já pensou o que é isso? Já pensou que é os dias de Sodoma? É os dias de Sodoma, então nós temos que ver aonde nós estamos parados. Aonde nós estamos parados. E 60% dessas mulheres que abortaram, dessas 5.100, falaram que abortaram, alegaram um projeto de vida. Aí não podia ter um filho, tinha que interromper. 20% por razões econômicas, 13% por estar sem companheiro, e o restante por questões de saúde. Então nós estamos no tempo do fim. O cristão está com a alma realmente em desespero, porque nós estamos no tempo final. Nós estamos no dia final. Estava vendo ali também 6 juízes nos Estados Unidos pediram demissão, porque eles são obrigados a fazer casamento de homossexuais. E eles são cristãos, eles não podem alegar nada, então eles pediram demissão. Porque é os dias de Sodoma outra vez. É os dias de Sodoma, o mundo está terminando. O profeta disse, está acabado,
Estamos no fim da estrada. É tudo o que há. Eu sei que temos falado acerca disso há um bom tempo, mas num destes dias será assunto ultrapassado. Amém? Será uma coisa histórica e nós encontraremos do lado de fora se não observarmos esse tempo. Eu me pergunto se nós como cristãos, se Deus o enviasse novamente como Ele fez há 2000 anos, se Ele enviasse, eu me pergunto se não faríamos como eles fizeram lá. Mas nós aceitamos. Amém? Glória a Deus. Nós o aceitamos. E logo, logo vai ser história. Essas coisas que nós falamos, essas coisas horríveis, a imoralidade que nós vemos nas ruas, o pecado que nós vemos, vai ser tudo história. Vai ficar para trás. Amém? Vai ficar para trás. Amém? As pessoas entram em apuros e Deus lhes responde. Nós estamos em apuro, mas Deus tem nos respondido. Ele envia um profeta ungido ou algum tipo de mensageiro, porque Ele não pode voltar atrás em sua palavra que Ele destinou para aquela era. Mas o que Ele faz? Envia um mensageiro para fazer aquela parte da palavra se tornar viva naquela era. Amém? E a parte da palavra, não apenas a parte, mas a totalidade agora tem se tornado vivo para nós. Essa palavra tem se tornado vivo para nós. Sempre faz isso. Ele formou sua palavra no princípio. Ele falou a sua palavra em cada era, quando eles entram em apuros. Deus envia um ungido. E aquele ungido faria exatamente a promessa para aquela era se tornar viva. Aleluias! Isso é o que Ele faz o tempo todo. Deus não muda o seu programa. Não, Ele não muda o seu programa. Não há nada que podemos fazer senão voltar àquela palavra ungida da promessa para essa hora. Esses sistemas são frágeis, são falhos. Eles são sistemas criados pelo homem. Eles não te salvarão, não há vida neles. A única vida está na palavra de Deus. Ela é vida, Ele disse que sim. Aleluias! A palavra de Deus é a vida. Além de todas essas mortes que eu falei aqui, mortes naturais e a morte espiritual. E as igrejas, os sistemas matando as pessoas espiritualmente. Que tempo que nós estamos vivendo? Que tempo que nós estamos vivendo? O profeta diz que cada um quer o seu próprio Messias, mas eles querem da maneira que eles possam controlá-lo. E assim por diante. Mas deixa eu avançar um pouquinho aqui. Que tipo de Messias a igreja está procurando hoje? O profeta diz que todos estão clamando por alguém, por um grande homem, por um ungido, por um Messias, para resolver o problema, para tentar resolver o problema do mundo se despedaçando. A Rússia está esperando um grande cientista, os Estados Unidos estão esperando levantar um grande homem que possa ajudá-lo. Eles estão discutindo o que fazer. Mas o profeta diz: que tipo de Messias a igreja está procurando hoje? A igreja tem clamado mais alto. Então, o que clamamos acerca de um Messias? O que estamos clamando? Avivamento em nosso tempo, de volta a isso, aquilo outro. O que estamos buscando para fazer isso? O que mais você quer? O que a igreja quer de qualquer forma? Já temos isso. Amém? Deus nos deu isso. É sua promessa para esta hora. Olhamos na Bíblia e vemos isso em todos os lugares na Bíblia. Os ungidos vêm e fazem aquela palavra viver novamente. Bem na hora para aquela hora. Temos recebido o Messias. É Ele, a palavra. Amém? Então, qual é a solução para o mundo caindo aos pedaços? A única solução é a palavra. A palavra vindicada para a hora. A palavra viva para a hora. A palavra viva no povo agora. Como foi no mensageiro? Viva a palavra no povo. É Ele, a palavra. Amém. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e a palavra permanece Deus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabemos o que tem que acontecer nesse dia. Queremos um Messias. Deus nos deu o Messias, sua palavra prometida para esse dia. Ela está apenas esperando alguém com fé para ungí-la e para fazê-la viver novamente. Sim, Senhor, ela é um Messias verdadeiro, a palavra de Deus, sobre a qual Jesus disse: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém. Glória a Deus.
Então é um tempo difícil, mas também é o tempo que Deus nos equipou com toda a sua palavra. Amém? Que Deus nos equipou com toda espécie de condições para que nós sejamos vencedores. Amém? Glória a Deus. Aleluias. A igreja não pode funcionar sem o poder de Deus através da palavra. E o Espírito Santo vai confirmar somente a palavra de Deus, porque isso é o que ele faz. A unção é para confirmar a palavra. Amém. Aleluias. Glórias a Deus. Glória a Deus. Então, voltando aqui um pouquinho para falarmos sobre Jacó. Quando o profeta pregou aquela mensagem à obra-prima, ele fala daquela grande escultura que Michelangelo fez, como eu preguei alguns dias aqui. Ele teve uma visão de como Moisés se parecia. E ele então começou a trabalhar naquele pedaço de mármore ali, para fazer aquela grande imagem. Ninguém conhecia, só ele conhecia, a visão que ele teve. Então ele fez realmente tirou da sua mente aquela visão e materializou ela numa estátua de Moisés, e ficou tão perfeito, que ele ficou tão animado e deu aquela martelada no joelho da estátua ali, disse: por que não fala? Estava tão perfeito, ele ficou tão animado. O profeta diz então também, para nós vermos a grande obra-prima de Deus, que Deus também é um grande escultor, um grande criador, que tinha algo em sua mente. E ele começou realmente a criar, a formar, da forma de vida mais baixa, da forma de vida mais simples, até veio a vaca, depois veio o gato, que é mais inteligente que a vaca, veio o chimpanzé, que é mais inteligente que a vaca, e Deus veio subindo. Depois veio a serpente era mais inteligente do que todos os animais do campo. Ela só não tinha alma, ela tinha até lugar para a alma, o profeta disse. Mas ela era mais inteligente do que todos os animais. Então Deus vem e cria Adão, a sua obra-prima, a sua imagem. Deus então cria Adão, a sua obra-prima. Era a imagem de Deus. A imagem de Deus se parecia com Deus. Se parecia com Deus. E o profeta disse que você não pode ser a palavra a menos que você foi o pensamento de Deus lá. Amém? A menos que você esteve na mente de Deus, então você não pode vir. Mas se você estava nos seus pensamentos, você será a palavra aqui também. Amém? Glória a Deus. E então ele realmente, Deus pegou ali e formou Adão primeiro um homem e espírito. Ele formou Adão como um homem e espírito, a própria imagem de Deus. Ele criou Adão como homem e espírito. E depois ele formou do pó da terra o homem carne. Então Adão foi feito dessa maneira. Ele pegou o homem espírito e colocou numa carne depois. Mas a imagem, a obra-prima de Deus, Adão, é aquele homem espírito. É aquele homem espírito que é semelhante a Deus, que foi tirado do próprio Deus. Então Deus formou a ele, aquele homem. Ele era macho e fêmea, como nós sabemos no início. Depois formou do pó da terra, colocou aquele homem espírito dentro do homem carne, para que ele pudesse então governar a terra. A imagem de Deus, a obra-prima de Deus caiu. E o profeta disse também que para colocar aquela obra-prima em cima, aquele artista usou uma base. Ele usou uma base que tinha 4 componentes, 4 partes. Então o profeta traz para o espiritual que essa obra-prima está assentada sobre uma base. Já vamos entender onde eu quero chegar em Jacó. Essa base, Abraão, de um lado, fé, Isaac, amor, Jacó, graça e José, perfeição. Amém? A obra-prima foi assentada sobre essa base. Fé, amor, graça e perfeição. Então Jacó representa a graça. Essa fundação, essa plataforma onde foi construída a obra de Deus. Foram os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e José. E a partir dessa base, Deus começa a construir o corpo, através dos profetas, através da palavra dos profetas, e Deus vai subindo até chegar ao pescoço, João Batista, e depois vem a cabeça, o Senhor Jesus Cristo. E essa grande obra-prima, então, está completa. Amém. Glória a Deus. O corpo foram os profetas.
e até chegar na cabeça o Senhor Jesus Cristo. Então Jesus está parado nessa fundação. Nós estamos nessa fundação também de 4 peças. E Jacó representa a graça. Amém. Glória a Deus. Assim como de Adão foi tirado uma esposa, foi tirado a Eva, do segundo Adão também foi tirado uma esposa, do Senhor Jesus Cristo. Amém? Só revisando um pouquinho. A parte feminina de Deus, a sua noiva, foi tirado dele no Calvário, assim como nós temos aprendido, tirado dele mesmo. Então Jacó é essa fundação de redenção. Está conectado conosco. Amém? E quando a sua mãe o concebeu, ela ficou preocupada. Ela concebeu de gêmeos, estava 2 crianças no seu ventre, e aquela briga ali no ventre, aquela movimentação, aquela agitação ali, e ela foi então indagar a Deus. Ela foi pedir para Deus o que estava acontecendo. O que estava acontecendo que ela não estava entendendo. O que estava acontecendo? E lá em Gênesis 25, a Bíblia nos explica, Gênesis 25, os filhos lutavam dentro dela, então disse, se é assim, porque sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será o mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então, Deus revelou para ela que o maior serviria ao menor. Então, realmente, seria algo diferente do que estava acostumada. Ela ficou preocupada. 2 nações. O mais novo seria servido pelo mais velho. O mais novo, o maior servirá ao menor. Eles não tinham feito nada ainda. Não foi dado chance nenhuma para eles. Esaú não tinha feito nada de mal, nem nada de bom. Jacó também não tinha feito nada. Mas a Bíblia disse onde nós lemos, amei a Jacó e aborreci Esaú. Tem como entender isso? Tem como entender isso? Não é Deus não trabalha da forma que nós pensamos. O amor de Deus é diferente do nosso amor. Antes que eles fizessem qualquer coisa, um era amado por Deus e outro era aborrecido por Deus. Não dá para compreender isso. Não é a maneira que nós pensamos. Então a nossa fundação, a nossa redenção, graça, amém? Graça, não tem nada a ver com o que você fez. Nada, nada, nada. Foi Ele que te escolheu. É simplesmente a graça de Deus. Antes que nós fizéssemos qualquer coisa, ou bom ou mal, Deus nos amou. Deus nos amou. Vai questionar a Deus? Quanta gente, quem sabe, muito melhor que nós, com muito mais condições que nós, mas Ele me escolheu. Foi a escolha dele. Antes que houvesse um átomo, qualquer coisa, antes que houvesse a terra, lá atrás, muito antes de eu vir em cena, antes de você vir em cena, Ele te amou. Ele te escolheu. Aleluias. Está vendo como que Jacó tem a ver conosco? A nossa redenção é baseada em graça. A nossa eleição é graça. Isso é a fundação da nossa redenção. Deus vai muito além, muito atrás do máximo que nós possamos pensar, e Ele fez uma escolha por nós. Amém. Aleluias. Eu me alegro por Ele ter me escolhido. Glória a Deus. Nós não entendemos como que é isso, como que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú, mas então nós estamos começando a entender o amor de Deus. Amém. Que não tem a ver com o que nós fizemos, mas pela escolha dEle. Amém. Glória a Deus. É o critério de Deus. Vai o oleiro, o barro, falar para o oleiro, por que você me fez assim? Vai questionar a Deus? Ele é o critério de Deus. É a predestinação de Deus. Amém. Está vendo a força dessa fundação? Graça. Aleluias. Deus indo além e nos amando. Eu amo esse aqui, eu aborreço esse aqui. É graça, é só a graça de Deus. Amém. É só a graça de Deus. E lá Jacó dentro do ventre, já estava ali abraçando Esaú. Ele já estava lutando por algo, nem tinha inteligência ainda, mas ele já estava com o braço pronto ali para guerrear, para brigar, para conseguir aquilo que ele queria, desde o ventre. E Esaú nasce primeiro, e ele já nasce agarrado no calcanhar dele, brigando, já lutando desde pequenininho.
E a mãe só observava aquilo, ela tinha a profecia de Deus, e ela ficou de olho em Jacó. Isaac amava mais Esaú, porque ele era caçador, ele trazia caça para o pai, mas a mãe, que tinha recebido essa promessa de Deus, essa profecia, ela ficou de olho em Jacó. Ela ficou de olho nele e falou para ele, teu nascimento não foi normal. Ela começou a revelar para ele, a sua vida não é normal. Para nós também foi revelado. Amém? Glória a Deus. Deus me disse que um seria o menor, mas que ele amava o melhor. E Jacó podia falar, mãe, mas quer dizer então que Deus me ama tanto assim? Sim, meu filho, Deus te ama. Tem uma profecia que você vai ser governador, você vai ser senhor. E o mais velho vai ter que te servir. E ela foi falando isso, mostrando isso para ele. Ele não estava junto com Rebeca quando Deus falou aquilo. Nós também não estávamos junto com o profeta quando ele revelou para o profeta os segredos, as promessas para nós. Mas pela palavra nós cremos. Amém? Então Jacó ele teve que crer no que sua mãe falou para ele. E ele começou a realmente crer naquilo, e ele começou a entender que o principal era a primogenitura. A coisa principal era a primogenitura. Que aquele era o sistema de Deus. Aquilo era o mais importante. E ele foi por um caminho de ser espiritual. O seu irmão foi por um caminho de ser natural, religioso, fazer as coisas mais do mundo, mas Jacó ele foi um homem espiritual. Ele não era muito bom, ele trapaceou, fez um monte de coisa errada, não tinha uma vida tão exemplar, mas ele se preocupou com o mais importante, com a primogenitura. Ele teve uma revelação do que era o mais importante, do que era mais importante para ele. O profeta diz na mensagem, ouvindo, recebendo e agindo. Esaú representou bem aquele grupo de religiosos. Eu sou tão bom quanto o próximo, minha religião é tão boa quanto a sua. Estou muito satisfeito. Mas Jacó, seu irmão gêmeo, era por predestinação, pela presciência, veio ao mundo e foi um homem espiritual. Para representar as pessoas espirituais. Ele teve discernimento espiritual do que era certo e do que era errado. E se você vai entender, toda a igreja do Deus vivo está edificada sobre a revelação de Jesus Cristo. Amém? Ele foi revelado então. E ele começou a fazer o que era certo. Ele começou a fazer aquilo que era certo. Se nós olharmos a escolha quando eles cresceram, foram escolher uma esposa, Esaú foi lá nas filhas de Et e pegou a mulher daquele povo lá que Deus não gostava. Só trouxe tristeza para sua mãe e seu pai. Ele foi por ele mesmo. Mas Jacó não, ele esperou. Até um dia que ele foi orientado aonde ele tinha que buscar uma esposa. Ele era sujeito à liderança. Ele era sujeito à liderança dos pais, sujeito à liderança do Espírito Santo. Ele era revelado para fazer o certo. Mas Esaú não se importava muito. Para Jacó, a primogenitura significava muito para ele, mas a primogenitura não significava nada para Esaú. Francamente, ele a desprezou. E eu digo isso com toda a reverência, seus filhos ainda a desprezam. Ele a desprezou. Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu deveria receber o Espírito Santo? Você tem que ser nascido de novo com a mentalidade espiritual. Amém? Então a primogenitura não significava nada para Esaú. Ele a desprezava. O crente carnal hoje despreza o direito de primogenitura. A primogenitura é o Espírito Santo. A primogenitura é o Espírito Santo. Nós sabemos disso. O crente carnal a despreza. Despreza o Espírito Santo. Essa primogenitura significava tudo para Jacó. Ele não se importava com nada mais, exceto a primogenitura. Não se importava com o que custasse. Fosse um prato de lentilhas, ele estava feliz em devolver para Esaú. Assim é com qualquer homem ou qualquer mulher que foi ordenado para a vida eterna. Que Deus chamou para a vida eterna. Ele está disposto a abandonar qualquer coisa do mundo para obter essa primogenitura. Amém? Uma mente carnal quer que Deus dê essa primogenitura ao seu nível,
Mas para mim, eu creio que para todos os verdadeiros cristãos nascidos, nós a encontramos no nível de Deus. Eu não me importo com o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que dizer, como eu tenho que agir. A única coisa, eu a quero. Amém. Glória a Deus. E como tem cristãos que se batizam, parece que vêm com tanta força, com tanta vontade de correr, de brigar, tudo o que tem que fazer para conseguir o Espírito Santo. Enquanto tem uns que aceitam, se batizam, dão o primeiro passo e vão lento, não se preocupa muito com aquilo, e vai enfraquecendo. Mas Jacó era esse, que ele se preocupava com a primogenitura. Se fosse como hoje, se batizar nas águas, quando ele saísse do batismo, ele já estava correndo atrás do Espírito Santo. Já estava lutando por aquilo, porque Deus tem um Espírito Santo para dar, então ele ia correr atrás até ele conseguir. Mesmo que fosse difícil, que ele tivesse com a vida toda arrebentada, mas ele corria atrás até conseguir. Até que ele fosse cheio do Espírito Santo. Então, como nós sabemos, ele recebeu essa promessa de Deus através da profecia, mas ele não tinha primogenitura, então ele teve que conseguir. E a sua mãe o ajudou, como nós conhecemos, a sua mãe o ajudou ali. Um dia, quando Esaú estava com fome, ela viu a oportunidade e falou: é agora que você tem que conseguir. É agora que você tem que conseguir essa bênção. Então, quando lá em Gênesis 27, quando Esaú estava com fome, ela aproveitou aquela oportunidade, deixa eu me achar aqui. Quando Esaú veio morto de fome numa caçada, falou para ele: me dá essa comida, me dá essa comida. E ele viu: essa é a minha chance, essa é a minha chance que eu vou conseguir. Deus me ama, então tem a profecia para mim, mas então eu vou te dar essa comida, te dou a comida, mas você tem que me dar a primogenitura. Aquilo que era mais importante, ele não se preocupou com isso. Então, Esaú não valorizava as coisas de Deus, não valorizava a primogenitura. Não, eu concordo então. Por um prato de lentilha vendeu a primogenitura. E ele tomou posse daquela primogenitura. Tomou posse então. E ele então tomou posse ali. Deixa eu achar daqui para nós vermos na Bíblia. Gênesis 27. A mãe falou para ele preparar aquela comida, então. Enrolou ele com aquelas peles, com a pele dos cabritos, cobriu as suas mãos e o seu pescoço. Deu aquele guisado saboroso para ele ir diante do seu pai, para parecer com seu irmão, porque Esaú era peludo. Esaú era um homem peludo. E ele entrou ali diante do seu pai Jacó. E disse Isaque a Jacó: chega-te agora e me apalpe, para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não o conheceu, porque as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou-o. E disse: és tu, meu filho Esaú, mesmo? E ele disse: eu sou. Então ele chegou-se para perto ali, tomou aquela comida, comeu, e depois então, e disse-lhe Isaque, seu pai: chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou-o, então cheirou o cheiro dos seus vestidos e abençoou-o, e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor dos teus irmãos. Estava confirmando a profecia, que o maior serviria ao menor. E os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, benditos sejam os que te abençoarem. Amém. Então ele conseguiu esse direito. Ele conseguiu o direito da primogenitura, mas ele não parou ali. Ele queria ter a bênção do pai. Ele queria ser abençoado pelo pai. A primogenitura foi uma primeira etapa, um primeiro passo, mas ele foi mais além.
porque tinha as bênçãos que acompanhavam a primogenitura. Mas era o pai que tinha que dar aquela bênção. Então ele foi ali, ele estava coberto, velado para entrar diante do pai ali. Ele foi com a comida ali, então uma lição para nós, que nós temos que servir primeiro para depois receber a bênção. Amém? Nós temos que servir, nós temos que obedecer à palavra. Nós temos que fazer o que é correto, nós temos que realmente levar algo para Deus para nós recebermos a bênção. E ele então foi ali, e ele estava então envolto ali, coberto ali. E isso como nós podemos aplicar para nós? Ela pegou a pele, velou ele, enrolou ele, as mãos dele ali, o pescoço, aquela pele ali, porque quando você for buscar a bênção, você tem que estar coberto. Amém? Para nós entrarmos na presença do nosso Pai, nós temos que estar cobertos. Nós temos que ter um sangue por nós. Amém? Nós temos que ter essa proteção. Jesus fez isso por nós. Ele derramou o seu sangue, ele nos cobre com a sua palavra, para que nós possamos entrar na presença do Pai e receber as bênçãos. Ele nos enrola com a palavra, para que quando nós formos buscar a bênção, ele não vê mais você. Ele vê o sangue derramado. Ele vê o sacrifício perfeito por nós. Quando Jacó foi ali, o pai dele não viu ele, viu Esaú, porque ele estava enrolado com aquelas peles. E nós também, para que nós sermos abençoados, para que nós possamos entrar na presença de Deus, nós temos que estar coberto com a palavra. Deus não nos vê, mas vê o sacrifício, vê a Ele mesmo. Amém. Glória a Deus. E nós recebemos a bênção então. Se nós fôssemos sem essa cobertura, se Jacó fosse sem aquelas peles ali, ele seria descoberto. Se nós formos diante de Deus por nós mesmos, não tem bênção para nós. Tem maldição para nós. Mas nós vamos enrolados na palavra, com essa cobertura, com o sangue então. Amém. E nós podemos receber a bênção. E ele novamente falou: sê senhor dos teus irmãos. Sê senhor dos teus irmãos. Então ele já tinha conseguido a primogenitura, tinha conseguido a bênção. E Esaú então, quando descobriu que ele conseguiu a bênção do pai, Esaú se desesperou. E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou a sua voz e chorou. Ele chegou atrasado. Ele chegou atrasado, então. E não é o quadro da Virgem Nécia também? Que vai chegar atrasado, não vai conseguir? Vai chegar atrasado, então, e vai chorar, vai tentar buscar, mas não vai dar tempo mais. O profeta diz que vai correr para todo lado, vai ter sensações, vai buscar, mas não vai conseguir mais. E Esaú ficou desesperado, então, a bênção já tinha ido embora, não tinha mais bênção para ele. Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto do meu pai, e eu matarei a Jacó, meu irmão. Ele ficou irado, ele planejou trazer uma perseguição contra o seu irmão. Ficou irado realmente. Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te, acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã. Está vindo, então, e ele teve que fugir, então. A mãe o orientou a fugir e ir para Labão. Mas não era para ele para ele dominar, governar? Agora ele está fugindo. Está com medo de Esaú? Está com medo, está fugindo? Ele foi para Labão, então, teve que fugir da perseguição, teve que correr, veio uma perseguição, veio um aperto para ele, mas nós não vamos fugir. Amém? Vai vir uma perseguição também, mas nós não vamos precisar fugir para Labão. Nós vamos tomar um caminho para cima. Nós vamos embora. Tem um caminho para nós. Amém? Jacó teve que fugir, teve que correr para Labão, mas nós temos um caminho pronto para nós subirmos. Amém? O caminho já foi feito para nós. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós seremos raptados. Esaú não vai nos alcançar. Não vai. E ele então teve que ir para Labão. E olha só o que a Bíblia diz. Gênesis 29, 15. Depois disse Labão a Jacó:
porque tu és meu irmão, has de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. Olha só, fugindo de Esaú, vai para Labão, e Labão fala, mas você vai me servir de graça? Qual vai ser o teu salário? Um homem que tinha primogenitura, um homem que tinha as bênçãos do pai, agora estava fugindo com medo de Esaú, com medo do crente carnal, fugindo, correndo, e vai servir Labão. Vai entrar num sistema para ficar servindo o sistema. Corre para Labão, então. Ele foi servir a Labão, era contrário à profecia. Ele não tinha que fazer aquilo. Ele estava suposto a ser servido e não servir os outros. Ele estava vivendo abaixo do que a profecia falava. E não tem crentes também, muitas vezes, que estão fugindo, tem a promessa, tem a profecia, tem a revelação para nós, e os crentes parecem que fugindo, com medo, não conseguem, a profecia não se cumpre na vida, correndo para um lado, para o outro, e o inimigo atacando. Ele foi servir Labão, e lá ele gostou de Raquel, e aí Labão deu um jeito de enganar ele, deu a outra, deu a Leia para ele, e ele teve que servir mais 7 anos. Isso é mais 7 anos, só servindo. Quando Deus dá a palavra para nós, quando Deus dá a revelação, Ele dá tudo para nós. Amém? Por que nós não conseguimos entrar nisso muitas vezes? Por que não funciona para nós muitas vezes? Por que não funcionam as coisas? Então ele estava assim. Nós temos a mensagem, temos o livro dos selos, temos o livro das eras, temos a revelação, temos tantos sermões, tantas mensagens. Tem uma vida ali, tem uma vitória ali para nós. Mas como fazer para destrancar essa vitória? Para que nós tomamos posse disso? Está trancado ali. Ele começou então, estava servindo ali, e ele começou a ficar descontente, ele começou a lembrar das promessas. Ele começou a lembrar da profecia. Que ele realmente seria Senhor, não era para ele estar daquela forma. Então, ele resolveu, e viu também Jacó o rosto de Labão, eis que não era para com ele como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó, torna-te à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Amém? Ele estava fora do lugar dele. Tinha que voltar então, tinha que fazer uma jornada, ele tinha que voltar. Ele era um Jacó fugindo, era um Jacó enganando, ele enganou Labão também, ele fez um monte de coisa, ele tinha as artimanhas, as trapaças. Tem crente também que quer ter as artimanhas, as trapaças, as coisinhas erradas e fazer, e aí não consegue tomar as promessas. E ele estava nessa condição. Mas Deus disse a ele, retorna. Amém? Retorna. Um dia teve uma voz também para nós. Sai do sistema. Sai desse lugar onde você está. Retorne para a tua terra da promessa. Comece a fazer uma jornada. Começa. A voz do 7º anjo soou para nós tirar para fora. Para nós sairmos da servidão. Para nós retornarmos à nossa terra. Amém. Glória a Deus. E a promessa, aqui está o detalhe. A promessa, então, não era para Jacó. Sabia disso? Não era para Jacó. Da forma que ele estava, não. A promessa era para Israel. Tinha que acontecer uma mudança. Para que a promessa fosse efetiva. Para que a profecia pudesse acontecer. Ele tinha que ser transformado, alguma coisa tinha que acontecer. Jacó sabe o que é? É esse corpo de carne. Esse velho corpo. Que não quer servir a Deus, que quer fazer trapaça, que quer se envolver com coisinha do mundo, que quer fazer isso. Mas aqui dentro tem uma alma. Tem o verdadeiro Israel aqui dentro. E é para esse a promessa. É para esse a promessa de Deus. E para esse a promessa funciona. Amém. A palavra funcionaria para Israel, não para Jacó. Nós temos duas naturezas. Temos esse corpo de carne, atrás desse corpo está o espírito, mas lá dentro está a nossa alma. E é ali que é o embrião de vida. Ali que a vida eterna está guardada, aqui dentro. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então ele tinha que fazer essa jornada de volta. Voltar para a terra. Tem uma jornada para nós fazermos também.
para que nós possamos cumprir, para que nós consigamos o domínio que Deus prometeu para nós. Tem uma jornada para nós fazermos. Nós ouvimos o profeta Malaquias 4 e começamos essa jornada. Fé, virtude, temperança, conhecimento. Você vai deixando de ser Jacó. Você vai deixando para trás a Jacózice e vai se tornando Israel. Vai deixando o engano, vai deixando essas coisas. Ele era um suplantador, tinha os seus esquemas, ia para lá e para cá, fugia, não conseguia cumprir as profecias, não conseguia alcançar, mas então ele começa essa jornada. Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz então que ele estava com medo de Esaú. Quando ele resolveu voltar, então, que ele escutou a voz para voltar, ele quis mandar presente para Esaú. Esaú não quis nem saber. Não quis nem saber de negociação com ele, nada. Ele estava com medo. Esaú tinha 400 homens armados. Ele ficou com medo, então. Mas lá dentro tinha o verdadeiro homem. Olha que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 47. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Amém? Esse primeiro homem é da terra, é terreno. Mas aqui dentro tem o segundo homem. Esse é dos céus. Aleluias. Primeiro homem é da terra, mas o segundo é dos céus. Amém? A Bíblia diz que o último Adão foi feito espírito vivificante. Amém? Não como o primeiro Adão, mas foi feito espírito vivificante. E nós temos recebido esse espírito vivificante. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Amém. Então ele começa a voltar. E olha o que o profeta diz na mensagem Comunhão. Vemos que os astrônomos estão predizendo, no decorrer dessa primeira parte, ou a primeira parte do mês, começando com o dia 2 ou 5, o decorrer desse mês, os astrônomos índios predizem que o mundo explodirá. E os jornais americanos caçoam disso. Não creio que o mundo explodirá, mas digo que é errado caçoar disso, porque algo está para acontecer um dia destes. Algo semelhante a isso, quando os 5 planetas, Marte, Júpiter, Vênus e assim por diante, entrarem em seu... Nunca chegaram a isso, ou talvez há 25 mil anos atrás. Mas quem estava lá para saber? Mas eu predigo que isso tem uma aplicação espiritual. Creio que seja a vinda da questão de Deus, que a grande revelação da palavra será aberta durante esse tempo. Amém? Lembre-se, foi 3 estrelas que entraram em órbita quando Jesus nasceu. E desta vez são 5. 5 é graça. Amém. Aleluia! 5 é graça. Jesus, graça, fé em inglês, tudo 5. Desta vez são 5. 5 é graça. 3 é o número da perfeição. 5 é o número da graça. Se Deus mandar seu poder para a igreja, será a sua graça, não será a obediência do povo. Amém? Então o profeta está dizendo aqui que quando Jesus nasceu, 3 estrelas se alinharam. Teve um sinal no céu. E ele está dizendo aqui também que 5 planetas se alinhariam. E uma mudança aconteceria. Algo aconteceria. Ele diz que a grande revelação da palavra será aberta durante esse tempo. Não vai ser pela obediência do povo, mas pela graça. Amém? Graça, graça, aleluias. Se Deus mandar seu poder para a igreja, será a sua graça, não será a obediência do povo. Isaías diz no capítulo 40, como clamar de Jerusalém, que a sua guerra terminou. No entanto, era culpado de idolatria, mas foi a graça de Deus que enviou isso. Se Deus enviar qualquer coisa para nós, será a sua graça, não os nossos méritos. Assim que, pode que isso tenha um significado, eu predigo que haverá uma mudança. Não sei o que será, mas eu creio que está para acontecer. Estamos bem na véspera disso agora. Se qualquer um tem fome, que venha a Cristo. Se qualquer um tem sede, que venha a Cristo. Ele satisfaz a sede. Ele é aquele que satisfaz toda a nossa sede e fome. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Quando Jesus nasceu, então, 3 estrelas se alinharam, um sinal no céu.
E o profeta está dizendo aqui que quando viesse, foi em 62 que ele pregou isso, que algo ia acontecer. Que 5 planetas iam se alinhar. 5 planetas, 5 é graça. Está vendo? Será graça, nada do que você possa fazer. Ele disse, não é a obediência do povo que vai trazer isso. Não foi a obediência do povo que trouxe os selos abertos. Não foi isso. Mas simplesmente a graça. Amém. Glória a Deus. Uma outra mensagem também, ele fala algo nessa linha, só que eu não encontrei. Creio que é o sinal do tempo do fim. Deus sempre se declara nos corpos celestes, antes de declarar na terra. Então, ele diz que algo aconteceria. O que está acontecendo, então? Nós estamos nos ajuntando debaixo da palavra de Deus. Aleluias! Debaixo da palavra de Deus. A graça de Deus. Lá no tempo do profeta, era a igreja na sua infância começando ali. Essa noiva começando ali. Se congregando ali, ouvindo a revelação. Glória a Deus. Amém. E agora, depois de todo esse tempo, a noiva tem se aprontado. Amém? Tem crescido, tem chegado a uma maturidade. Você está chegando a uma maturidade. O profeta... Deixa eu voltar aqui. Vamos avançar um pouquinho. Então ele começa a fazer essa jornada, fé, virtude, temperança, conhecimento, paciência, piedade, amor fraternal, voltando para a sua terra da promessa. É a jornada que nós estamos fazendo também. Saída do mundo, saímos da denominação, fizemos essa caminhada, mas tinha algo ainda, tinha algo que ele tinha que passar. Gênesis 32. Gênesis 32 diz assim: Jacó também seguiu o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse quando os viu: Este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar Maanaim. Está vendo? Quando ele deixa Labão, ele começa a voltar, ele já tem a primeira experiência dele. Os anjos aparecem, os anjos de Deus aparecem para ele. Os anjos aparecem para ele. Quando você também saiu da denominação, você começou a ter as primeiras experiências. Amém? A revelação veio. A revelação, a mensagem dos anjos vieram para você. Amém? Glória a Deus. Começou vindo, então. Ele enviou mensageiros a Esaú. Mandou um presente para Esaú, mas olha só. São de teu servo Jacó. Presente que envia a meu senhor a Esaú. Estava chamando Esaú de senhor ainda. Olha que coisa. Eis que ele mesmo vem também atrás de nós. Ele estava contra a escritura, estava chamando Esaú de senhor. Estava faltando algo. Já tinha encontrado os anjos, mas ainda faltava alguma coisa para ele. Deus tinha dado poder para ele, primogenitura, mas ele não tinha sido adotado ainda. Ainda não, ele estava com medo de Esaú ainda. E lá em Gênesis 32, 21... Gênesis 32. Jacó passa o val de Jaboque e luta com o anjo. 32, 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa. Se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se me não abençoares. Amém. Ele tomou uma decisão. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. O profeta disse que quando ele teve que falar isso para Deus, que o nome dele era Jacó, doeu no coração dele. Porque Jacó era trapaceiro, era suplantador, doeu ele ter que falar isso. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Amém. Glória a Deus.
Então, Labão estava vindo atrás, Esaú estava vindo na frente, ele teve que tomar uma decisão, ele teve que tomar uma atitude, e cada crente tem que chegar nesse ponto também. Cada crente tem que ter esse val de Jaboque para cruzar. Às vezes está muito tempo caminhando na mensagem, recebeu já algo de Deus, recebeu as bênçãos de Deus, mas está com medo, está fugindo, não consegue tomar posse das promessas. Mas ele teve que ter uma decisão. Ele teve que realmente chegar num ponto e lutar com o anjo ali, até que ele fosse abençoado. Até que uma mudança completa acontecesse. Até que uma mudança completa acontecesse. Nós lemos na Bíblia aqui, lutou com ele um varão, um anjo. Então, deixa eu voltar aqui. Quando ele cruzou aquele ribeiro ali, desceu aquele anjo ali. Quando ele chegou realmente no amor fraternal, tinha um riozinho para ele cruzar ali. Ele tinha que cruzar aquilo ali, e um anjo forte desceu para ele ali. Ele teve que batalhar com esse anjo forte. E aquele anjo, quem sabe, disse para ele: eu estou tentando te mudar faz tempo. Tenho mandado a palavra para te mudar faz tempo e não tem jeito. Por que você não quer mudar? Por que você quer ficar servindo? Por que você está fugindo há tanto tempo? E nós também tivemos um anjo forte que desceu. Amém? Desceu para nós. O próprio Senhor desceria do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Amém? Glória a Deus. E Ele quer tirar esse Israel que está escondido aí dentro. Amém? Ele quer que o velho Jacó morra, Ele quer te mudar, Ele quer mudar cada um de nós. É para isso, nós temos que batalhar, temos que segurar esse anjo, segurar essa revelação, até que as coisas realmente aconteçam para nós, uma mudança completa. Amém? Uma mudança completa em nossas vidas. Glória a Deus. E ele tomou então a sua posição. Ele teve que tomar posição. Teve que tomar posição. Quando ele olhou para cima, então, e ele então foi abençoado. Glória a Deus. E a partir daquele ponto, agora ele estava diferente. Ele sai diferente dali. Olha o que a Bíblia diz aqui. E chamou, e Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te saber o teu nome. E disse: por que me perguntas pelo meu nome? Perguntando para o anjo. E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel. Porque dizia: tenho visto a Deus face a face. Amém. E a minha alma foi salva. Aleluias. Aqui realmente foi a segurança dele. Ele tinha conseguido a primogenitura, tinha sido abençoado pelo pai, mas estava faltando algo. Ele teve que encontrar Deus face a face. E ali que ele falou: a minha alma foi salva. Ele teve confiança absoluta, aonde ele estava firmado. A minha alma foi salva. Amém, glória a Deus. Ele estava diferente agora. Ele podia encontrar com Esaú agora. Ele estava diferente. Esaú não reconheceu mais ele. Quando ele estava vindo mancando, diferente, Esaú olhou: mas esse não é Jacó mais. Não é, ele estava escondido, ele estava diferente, tinha sido mudado. Amém? A Bíblia diz em Colossenses 3:3, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Os velhos Jacó morreram tudo então. Amém? Nós morremos então, e agora a nossa vida está escondida em Cristo. O diabo não nos reconhece mais. Ele vem com um monte de acusação para nós. Não é essa pessoa mais não. Isso aí já morreu. Já morreu faz tempo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O diabo não consegue nos atingir mais. Glória a Deus. Nós realmente fomos mudados. Israel não tinha mais medo de Esaú agora. Não corria mais. Agora ele podia tomar posse das promessas. Amém. Glória a Deus. Assim como o verdadeiro cristão, ele não tem mais medo. Amém. Glória a Deus. Amém. Na hora do desespero, na hora da emergência, o anjo forte desce. Ele luta com o anjo então. Ele viu que ele já tinha servido o suficiente, tinha fugido o suficiente. E ele quis a mudança dele. Ele queria que a profecia se cumprisse.
Enquanto não me abençoares, eu não vou te deixar. Tem que ser agora. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Olha o que o profeta diz na mensagem segundo o selo. Pai Celestial, eu simplesmente, Senhor, fico aqui e tremo, penso naquela terrível hora que está se aproximando. E eu não há como evitá-la, está predito que viria. E eu pensei, por que as pessoas não veem e ouvem? Será que não virão e aceitarão? Mas naturalmente eu sei que tu disseste que não, portanto não aceitarão. Mas há alguns que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Quando aqueles selos forem abertos ali, e eles virem o seu nome ali, e o Espírito Santo lhes falar, eles virão. Amém. Não se pode mantê-los afastados. Não se podia manter Jacó afastado da primogenitura, ele ia dar um jeito. Não tem como manter um eleito longe de Deus, ele vai vir. Amém. Quando ele tiver a revelação, o profeta diz, quando os selos forem abertos, ele vê o nome dele ali, não tem nada que segure. Amém. O Espírito Santo lhes falar, eles virão. Não se pode mantê-los afastados. Ninguém pode, ninguém. Ninguém pode. Eles estão vindo de qualquer modo, porque tu está guiando como guiaste aqueles passarinhos e a ovelha e o gado. Tu és Deus. Amém. Glória a Deus. E se um instinto animal pode adverti-lo a fugir do perigo, o que faria o Espírito Santo a uma igreja que afirma estar cheia dele? Amém. Glória a Deus. Aleluias. E ele chamou então o nome daquele lugar Peniel, que ele tinha realmente visto Deus face a face. Nós temos visto Deus face a face também. Amém? Naquela nuvem ali, o que veio, aquela foto, não foi a face, o rosto de Deus ali, a face de Deus? Amém? As promessas nossas, tenho visto a Deus face a face. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 13, 9, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, lá no tempo de Paulo, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Amém? Nós temos visto face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Mas o maior destes é o amor. Amém? Aleluias. Você captou que não é uma simples história de Jacó, é a nossa história? Amém? Mas tem que chegar um momento de ter essa decisão que ele teve, de cruzar o Val de Jaboque. Eu fico pensando, às vezes, a gente vê igrejas, vê coisas no meio dos cristãos mesmo, que têm recebido a abertura da palavra, que têm visto a revelação, mas será que recebeu realmente? Será que teve essa decisão que Jacó teve de lutar com o anjo até o anjo o abençoar? Será que encontrou esse anjo forte e lutou realmente? Por que as coisas não funcionam? Por que as coisas não funcionam? O que está faltando? Não é? Nós estamos num ponto maravilhoso. Temos recebido tanto de Deus, mas tem mais ainda. Nós temos que ter uma vida plena. Nós temos que ter uma vida de vitória. Nós não temos que estar fugindo como Jacó estava. Quando ele se tornou Israel, ele não fugiu mais. Ele conseguiu conquistar as promessas. Ele conseguiu conquistar as promessas. Então nós temos que analisar na nossa vida. Por que nós não estamos conseguindo? Por que a profecia não se cumpre na nossa vida? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Nós temos recebido a palavra, vemos nos cultos maravilhosos, mas será que nós estamos orando o suficiente? Tempo difícil para orar esse que nós estamos vivendo? E nós temos que orar. O profeta disse na mensagem, a cura da filha de Jairo, creio que Jesus passava bastante tempo orando. Às vezes eu ficava vendo isso e não entendia muito bem, mas se Jesus era a plenitude da palavra, a plenitude da divindade em carne, por que ele tinha que orar tanto? Como que é isso? E olha o que o profeta disse. Jesus passava bastante tempo orando,
Se Jesus tinha que passar bastante tempo orando para estar em companheirismo com o Espírito que estava nele. Para estar em companheirismo com o Espírito que estava nele. Quanto mais eu e você. Olha só, então, nós temos recebido a abertura da palavra. Temos recebido o Espírito Santo. Cremos que estamos nos tornando um com a palavra, mas nós temos que orar. Nós temos que orar. Se Jesus era a plenitude da divindade e orava, por quê? Para ter companheirismo com o próprio Espírito que estava nele. Então nós temos que orar para ter esse companheirismo. O elemento humano é importante, nós temos que entender isso. O profeta disse que, a Bíblia diz então, ele diz assim, grande é a seara, rogai ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Olha só, nós temos que orar para Deus enviar obreiros para a seara. Nós temos que fazer algo, nós temos que fazer. A Bíblia diz, eu sou a videira, vós sois os galhos, os ramos. E aonde que dá fruto? Não é nos galhos, nos ramos? Então tem a nossa parte que nós temos que fazer. Nós não temos recebido tudo ainda, nós temos que realmente prosseguir em frente. Nós temos que prosseguir em frente. O profeta disse, ele quer as suas mãos, os seus olhos, os seus pés, para produzir frutos através de você. Para que realmente produza frutos, para que o poder de Deus se manifeste nesse dia. Para que esse Eliseu, com o espírito de Elias, a porção dobrada, produza os sinais e maravilhas. Porque se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, realmente ele quer produzir através de nós. Ele necessita de nós. Nós, o elemento humano, é necessário. Às vezes nós vamos num culto, e aí alguém está ali e parece que está tão distante. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Deus trabalha em dois sentidos. Amém? Como pode um cristão vir na igreja e não se alegra com a palavra que é pregado, com a mensagem que é pregado, fica ali quase dormindo, parece estar longe, pensando, sei lá, em conta para pagar, não sei do que. Nós temos que... Deus trabalha nos dois lados. A bênção do culto depende muito de como nós viemos para a igreja. Da atmosfera que nós estamos durante a semana. Em casa, no trabalho, se nós estamos lendo, se nós estamos orando. A palavra de Deus, Deus não está devendo nada para nós. Ele não está devendo nada para nós, mas nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Para que nós tenhamos essa vida plena. É o tempo da plenitude agora. Amém? Já para finalizar, eu quero ler algo aqui que o profeta disse. Deixa eu encontrar aqui. Olha o que ele diz aqui. A educação está no fim, a política está no fim, como nós falamos no começo. A guerra está no fim, a civilização está no fim. Todas as coisas estão no fim. O que podemos fazer então? O que está próximo? Nós estamos no fim de todas as coisas. Agora a vida da igreja está no fim. A igreja carnal, a igreja. Ora, isso pode espetar um pouquinho, mas a igreja carnal, a igreja Esaú chegou ao seu fim. Olha como Esaú e Jacó têm a ver conosco. A igreja Esaú, a igreja carnal, a igreja Esaú, ela chegou ao seu fim. O que está fazendo ela? Encabeçando a federação de igrejas, que finalmente se juntará com o romanismo. Se juntará com o romanismo, o catolicismo, para combater o comunismo. O Papa João está conclamando todas as igrejas a voltarem, e elas irão, elas se unirão juntamente, exatamente o assim diz o Senhor. Estão vendo? Esaú, a igreja carnal, está chegando a um fim. O fim é o quê? Concílio Mundial de Igrejas. Se juntar, isso já está em pleno cumprimento. Está em pleno cumprimento. Mas olha o que o profeta disse. E a igreja espiritual está no seu fim. Está vendo? As duas estão chegando ao seu fim. Deus, olhem lá atrás, quando ela começou com Lutero, sacudiu o espiritual, então com Wesley chegou a santificação, então com Pentecostes o Espírito Santo, e agora no tempo do fim, o Espírito de Cristo de tal forma na igreja, que está fazendo as mesmas obras que ele fez. Amém?
as mesmas obras que ele fez, bem de volta à sua cabeça novamente. Aleluias. Pronto para a igreja e Cristo se unirem, e a vinda do Senhor Jesus e a ressurreição dos mortos. Amém? O fim da igreja Esaú é ir no Concílio Mundial de Igrejas. O fim que a igreja espiritual está indo, o Espírito de Cristo de tal forma que ela faz as mesmas obras que ele fez. Volta a cabeça novamente, pronta para a igreja e Cristo se unirem, a vinda do Senhor Jesus e a ressurreição dos mortos. Nós estamos no tempo do fim. Jesus disse assim: como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Vocês compreendem isso? Olhem para a igreja carnal. Olhem para onde eles estão indo, se afastando cada vez mais. Mas olhem para a igreja cheia do Espírito, sacudindo para fora todas as suas pequenas tolices. Amém? Olhem para a igreja cheia do Espírito, sacudindo para fora as suas pequenas tolices, elevando-se no Espírito. Amém? Elevando-se no Espírito, uma minoria naturalmente, entrando no Espírito, mas movendo-se para cima de uma tal posição, até que chegou ali onde o Espírito Santo está se movendo através dela. Aleluias. Trabalhando o seu caminho, pronta para receber o seu Senhor, pronta para receber o seu Senhor, pronta para receber o seu Senhor. Amém? Vai ter os Jacós transformados então, sim, que se tornaram Israel, estão prontos para receber o seu Senhor. O profeta diz aqui, a igreja cheia do Espírito, deixando as tolices para trás. Toda a tolice para trás, todas as pequenas coisinhas deixando para trás. Aquilo que nos enrolava, que nós não conseguíamos vencer, agora nós estamos deixando para trás. Amém? Pronta para receber o seu Senhor. Eu simplesmente me sinto tão magoado, o profeta disse, quando Deus mesmo disse essas coisas. Disse, diga-lhes, fale abertamente, não se cale por mais tempo, mostre isso a eles. Se eles não receberem isso, então o sangue não está em suas mãos, a hora está aqui, o tempo, tudo está culminando. O mundo eclesiástico, metodista, batista, presbiteriano, pentecostal, são os porcos a seu espojadouro, cães ao seu vômito, isso mesmo, cada um deles. Deus chama para fora dessa corrupção uma igreja que é eleita. Exatamente. Esaú, eles disseram, nós somos a igreja, eu não duvido. Jacó era pai de Esaú também, isso é certo. Mas eu quero dizer que Isaac era pai de Esaú e Jacó, era seu irmão com ele. Porém, ele tinha satisfação com a primogenitura, o outro odiava. Um ouviu, reconheceu e agiu. Amém? Isso está na mensagem ouvindo, reconhecendo e agindo. Um deles ouviu, nós ouvimos também, reconhecemos também que essa mensagem era verdade, que essa revelação era verdadeira e nós temos que agir. Amém? Temos que agir. Um ouviu, reconheceu e agiu, e o outro disse, desde que eu vá à igreja e faço o que é correto, desde que eu estou na mensagem, estou indo na igreja, que diferença faz? Aí está você. Eu digo isso, então, encerrando, mais essa observação. A igreja real tem tanto por que viver agora, amém? A igreja real, nós temos tanto por que viver agora, glória a Deus. Deveria ser um tempo tão jubiloso para a igreja, tão jubiloso para a igreja real, para a verdadeira igreja, para a igreja eleita, quando você sabe que o seu coração tem passado da morte para a vida. Quando você olha para si e vê, observa a sua vida, vê que todas as coisas do mundo se foram. Se você se tornou uma nova criatura, você sabe que tem passado, sua vida o prova, pelos seus frutos o conhecereis. Aleluias. Todo o seu objetivo é Cristo. Amém? Todo o seu objetivo é Cristo. O mundo está ficando sem brilho para nós, não nos atrai mais. Todo o seu objetivo é Cristo. Você está esperando que Ele chegue a qualquer minuto. Você anda no Espírito, amém? Você anda no Espírito, você o ama, você o vê operando através de você. Nada que você deseja fazer que Ele próprio não o faça. Que tempo!
Amém. Que tempo glorioso nós estamos vivendo. Ó, que tempo precioso nós estamos vivendo. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Já vamos, deixa eu achar algo aqui. Glória a Deus. Mais alguns parágrafos para nos animar um pouquinho mais ainda. Amém? Um pouquinho mais ainda. Ó, que tempo precioso nós estamos vivendo, o profeta diz. Tem tanto para nós vivermos agora, tanto de Deus para nós vivermos. Olha o que ele diz aqui. Ele está falando na mensagem de perguntas e respostas sobre o Espírito Santo, sobre a irmã Hati. Ele diz assim: Hati Wright, outro dia, ela não pediu por nada, ela simplesmente sentada lá, porém ela disse a coisa correta que agradou o Espírito Santo. E o Espírito Santo falou de volta e disse: Hati, peça qualquer coisa que você desejar, qualquer coisa que você precisa ou quer, descubra se isso é verdadeiro ou não, peça qualquer coisa. A cura da sua pequena irmã aleijada, sentada lá toda encolhida, o $10.000 para não precisar mais pegar na enxada, em cima nas colinas. A juventude restauraria o seu corpo bem gasto, seja o que for que você desejar pedir. Peça agora mesmo. Se isso não vier para lhe dar aquilo nesse instante, então eu sou um falso profeta. Olha só. Isso é demais, não é? O profeta disse. Jesus disse: diga a esse monte. E você tem ouvido a respeito do que tem acontecido. Esse é o ministério que estamos entrando. Esse é o ministério que estamos entrando. Estamos lá em cima na estrada agora. Logo a vinda do Senhor Jesus. Temos que ter a fé do rapto na igreja para que ela possa ser transformada. Um abrir e fechar de olhos para sair, ou nós não iremos. Mas não preocupes, isso estará lá. Amém. Quando o poder dessa igreja levanta, isso traz seu irmão. O poder daquela igreja aumenta, traz o seu irmão. O poder daquela outra igreja aumenta e traz os seus irmãos. Então haverá uma ressurreição coletiva. Estamos procurando por isso. Amém. Glória a Deus. Mensagem ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus. O profeta diz assim: e que as pessoas possam ver que a igreja cheia do Espírito Santo está chegando a um auge. Amém? A igreja cheia do Espírito Santo está chegando a um auge. Cristo está se preparando para vir e tomar a sua igreja. Seus últimos grandes sinais, como foi nos dias de Sodoma, qual falava, conhecia Sara, conhecia Abraão, sabia que tinha uma esposa chamada Sara, sabia que ela rira na tenda, e ele disse: esse será um sinal. Quando virem isso, lembre-se, não passará essa geração até que tudo aconteça. Aqui está, nós estamos no fim. Amém. Glória a Deus. E o profeta disse: conceda, Senhor, que cada pessoa doente aqui possa saber que o Jesus Cristo vivente está presente. E o profeta disse: eu condeno o diabo pelas pessoas, eu o derroto pelo Espírito de Deus. Em fé, eu lanço fora cada sombra de dúvida. Possa cada pessoa aqui que está ordenada para a vida eterna recebê-la nessa hora. Possa cada superstição, cada pequeno desleixo, cada pequena coisa do mundo, cada embaraço, como disse a Bíblia, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, para que possamos correr com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para quê? Para a igreja, para a organização? Não. Para o autor e consumador da nossa fé, que está aqui agora. Amém. Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós não temos que tomar palavras que sabemos que são a verdade. Mas todavia essas palavras se tornaram reais para nós essa manhã. O mesmo Jesus que morreu não está morto. Não está morto, levantou de novo, 2000 anos mais tarde, está trazendo a sua igreja a um auge. Amém? O mesmo Jesus está vivo e está nos levando a um auge. Amém?
para ter uma vida plena de santidade, servir a Deus, em lugares celestiais em Cristo Jesus, deixando de lado todas as coisinhas, todo embaraço, realmente uma vida plena com Deus. Está trazendo a sua igreja a um auge. O espírito de Judas também está operando entre eles. Mas possam eles deixar de lado cada doutrina, tudo, e recebê-lo. Amém. Glória a Deus. Possam reconhecer agora que as próprias palavras que eles ouviram têm sido manifestas, que eles reconheçam que é Cristo. Amém. Que eles reconheçam que é Cristo e possam agora agir sobre isso, receber isso e levantar sobre seus pés, dar testemunho e entrar no reino de Deus através do preenchimento com o Espírito Santo. Amém? Ouvindo, reconhecendo e agindo. Assim como Jacó fez. Ele ouviu a profecia da sua mãe, que Deus o amava, que realmente ele não merecia aquilo, mas Deus o amava. Ele reconheceu que aquilo era verdade, ele buscou a primogenitura, ele agiu sobre aquilo, até ele lutar com o anjo, até ele ser transformado, até ele tomar posse das promessas. Aleluias. Ainda para encerrar, mensagem em contagem regressiva de 64, creio que não tem em português. Mas agora, amigos, me deixe dizer isso. Tem chegado a era do astronauta. Amém? Tem chegado a era do astronauta. Nós saímos da era do avião. A era do avião era os pentecostais. O carro era Wesley. Lutero era a carroça. Nós chegamos na era do astronauta, da espaçonave. Nós temos mais potência agora. Aleluias. E o que é ela? Nós temos entrado numa era espiritual do astronauta. Indo acima. É o mesmo Espírito Santo. Apenas com mais potência. Aleluias. O mesmo Espírito Santo. Já ouvi alguém falar, mas só falam em palavra, e não falam nada do Espírito Santo. É o mesmo Espírito Santo, é a palavra. E é o mesmo Espírito Santo com mais potência, o profeta diz. Aleluias. É o mesmo Espírito Santo, apenas com mais potência, apenas elevado mais alto. Consegue ir mais alto. Amém? Você está conseguindo ir mais alto? Amém? Conseguindo ir mais alto? Consegue ir mais alto, consegue ver mais. Você está vendo mais da palavra. Está vendo mais quem é Cristo. Vendo quem é Ele, realmente. Consegue ver mais, acreditar mais. Amém? Tirando a incredulidade de lado, tirando para fora. Consegue ver mais, acreditar mais, ser mais semelhante a Cristo. Aleluias. Não a era do automóvel, não a era do cavalo e da carroça, nem mesmo o avião, mas o astronauta. Ele varre mais acima de cada um desses. Chama-se a era da águia. Aleluias. Chama-se a era da águia na Bíblia. Deus chama seus profetas. Era da águia. Percebemos ao longo da Bíblia, encontramos em Malaquias 4, que nos prometeu que nos últimos dias, agora ele assemelha os seus profetas à águia. Ele chama a si mesmo de águia. Ele é o grande Jeová águia. Ele é capaz de conseguir para si mesmo uma noiva. Aleluias. Ele vai nos últimos dias ser capaz de conseguir uma noiva. Amém. Conseguir uma noiva que com um ministério que tão exatamente como um homem e sua esposa se tornam um. Quando Jeová conseguir deixar o seu povo igual a ele, então ele vive em seu povo, eles são um. Amém. Isso cumpre a Escritura. Qual a Escritura? O que ele disse em São João 14:12. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço, também vós as fareis. Também cumpre a Escritura que Jesus disse que aconteceria. Assim como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Amém. Nós vivemos no tempo da plenitude, no tempo do auge, no tempo do cumprimento das Escrituras. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Pai Celestial, ajuda-nos nesse momento, Pai. Que tempo precioso. O tempo da plenitude da palavra. O tempo do auge. O Espírito Santo realmente está nos levando a esse auge, como o teu profeta diz, ó Pai. O Senhor está nos elevando, Pai bendito. Nós estamos subindo mais e mais alto, Pai. O mesmo Espírito Santo nesse dia com mais potência agora. Com mais poder, Pai.
Que não haja ninguém aqui desencorajado, Pai. Que não haja ninguém aqui triste, Pai. Que não haja ninguém aqui fugindo como Jacó, correndo de Esaú, servindo Labão. Que não haja ninguém aqui em servidão, Pai. Porque a libertação veio, o jubileu veio, Pai. E cada um aqui tem condições, ó Pai. Nós já ouvimos, nós já reconhecemos, mas nós temos que agir agora. Nós temos que agir, tem uma parte para nós fazermos, ó Pai. Nós temos que cumprir o ministério da esposa, Pai. Nós estamos nessa era da águia, Pai bendito. Que cada um aqui volte encorajado nessa noite. Volte revigorado, Pai bendito. Por ver o tempo que nós estamos vivendo, Pai. Ver o tempo precioso que nós estamos, ó Pai bendito. De plenitude da revelação. De plenitude da Tua palavra, Pai. O Senhor não tem faltado nada conosco, Pai. Se alguma falta é nossa e nós pedimos perdão nessa noite. Nós nos humilhamos perante o Senhor, Pai. E pedimos que o Teu Espírito Santo, Pai, faça uma obra em nós, ó Pai bendito. Se há alguém, ó Deus, que ainda não tem o Espírito Santo, Pai, que corra atrás, ó Pai bendito, como pela sua vida, Pai, que é o mais importante, a primogenitura. Quem sabe alguém recebeu uma porção apenas, ó Pai, e nós queremos não ter uma porçãozinha apenas, ó Pai bendito, mas nós queremos essa plenitude do Teu Espírito, Pai, para produzir os frutos, ó Pai bendito. Nós somos as varas, nós somos os galhos, ó Pai, e com essa seiva dessa oliveira, Pai, então nós podemos produzir, e o Senhor quer que nós produzamos, ó Pai bendito. Santifica, ó Pai, os nossos olhos, ó Deus, os nossos pensamentos, ó Pai, que seja a Tua mente em nós, ó Pai celestial, para produzirmos esses frutos verdadeiros e genuínos, ó Pai bendito. Como eu sou feliz de viver nesse tempo, Pai. Eu não tenho merecimento nenhum, ó Pai, qualidades nenhumas, ó Pai. Eu sou aquele velho Jacó, ó Pai, sem condições, que trapaceou muitas vezes, ó Pai bendito, que inventou as suas artimanhas, que fugiu de um lado para o outro, que não conseguiu, ó Pai, mas chegou um dia, ó Pai bendito, que pela Tua misericórdia nós ouvimos a Tua voz, e nós começamos essa jornada, Pai, de volta à nossa promessa, de volta à terra da promessa, Pai bendito. E então, ó Pai, o Senhor nos transformou, ó Pai bendito. A descida desse anjo forte, Pai, mudou completamente a nossa vida, Pai bendito. Como nós somos agradecidos, ó Pai bendito. E vermos os nossos nomes naquele livro ali, ó Pai, no livro da vida do Cordeiro, Pai. E mesmo cambaleando, mesmo sofrendo, Pai, não tem nada que nos mantenha longe, Pai bendito. Não tem nada que nos mantenha longe da Tua cruz, dos Teus pés, ó Pai celestial. Que nós possamos, ó Pai bendito, ter uma semana de vitória. Ter uma semana abençoada, Pai. Escondidos em Cristo, escondidos em Ti, ó Pai. A Tua palavra nos envolvendo, Pai bendito. Ajude a cada um, ó Pai. Os jovens, as crianças, ó Pai, protege, Senhor. Dê forças, ó Pai bendito. Que os jovens possam viver uma vida de plenitude, ó Pai. Plenitude do Teu Espírito Santo, Pai bendito. Os casais também, ó Pai. A plenitude de um lar cristão abençoado, Pai. De vitória, de companheirismo, de amor divino, Pai. Que nós possamos, ó Deus, estar prontos, ó Pai. Que nós possamos estar preparados, ó Pai bendito. Não queremos, ó Pai, sabemos que o eleito não vai se perder, ó Pai. Mas nós queremos produzir esses frutos, ó Pai. Não aquele que chega só no último momento da vida, quando a respiração está acabando. Que aí vai se consertar com Deus, não, ó Pai. Nós queremos estar, ó Pai bendito, certos contigo, Pai. Os tempos que nos restar nessa terra, os dias que nos restarem, ó Pai, para vivermos para Ti, ó Pai, para Te amarmos, Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho, Pai, um testemunho pleno nesse dia, Pai, que nós estamos no auge realmente, Pai, que nós tomamos essa palavra como a verdade, com fé,
E esse poder tem vindo, Pai, sobre nós. Um testemunho genuíno, Pai bendito. Para que se há alguém ainda longe dos teus caminhos, que ao ver isso sinta fome, sede, desejo de vir, ó Pai. Nos entregamos nas tuas mãos, ó Pai bendito. Ajuda-nos, pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Sublime graças do Senhor, que a infeliz salvou. Merecimento nosso, só a sua graça, só o seu amor. Aleluias. Os irmãos que nos assistiram, Abraão e família de Gravataí, Rio Grande do Sul, Tiago e Rosane e Ada de Novo Hamburgo, Juremi Gomes de Osório, Rio Grande do Sul, Margarete de São Leopoldo, irmã Odilca Lopes de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, Luiz e família, Terezinha de Arroio 30, Santa Catarina, Ezequiel e Juliana, de Cordilheira Alta, Santa Catarina, Heloísa da Rosa, de Joinville, Roberto e família, de Videira, Santa Catarina, Gabriel e Rudinei, em Santa Catarina, Valdinei e família, Tiago e esposa, em Arapongas, no Paraná, Suelen, Devanil e Marlene, Osmar e Madalena, em Assis, Chateaubriand, irmão Alessandro Silva e família, Edileus e Joel, em Campo Largo, Olivir e Maria, em Cascavel, Eres e Regiane, em Curitiba, Jefferson Lima, em Guaratuba, Marcos e família, em Jataizinho, Ruth e Sueli, Ana e Rafael, em Pinhais, Jefferson e família, Ezequiel, Vanusa, Fauri e Jaqueline, em Ponta Grossa, Miriam Alves, São José dos Pinhais, Carlos Eduardo e família, irmão Hélio, Vinícius e Maria Aparecida,
lá em Serra Morena. Simeão e família, Maria e Noemi Balmante, Ana Benedita e Ângela, Edna Santos, Inês e Bruno Legari em família, todos em Toledo. Irmão Aparecido e família em Cosmópolis, Emily Brito em Hortolândia, Cleuseli Ferreira em Dayatuba, São Paulo, Victor em Piracicaba, São Paulo, Elaine Andrade em Poá, São Paulo, Josias e família em São Paulo, Jonas e família em Sorocaba, São Paulo, Elifas e Mônica em Macaé, Maria da Glória em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, Geraldo Inácio, Ricardo e Esther em Belo Horizonte, Minas Gerais, Simone Oliveira em Contagem, Minas Gerais, Edson e Raquel em Juiz de Fora, Martemes Clemente em Muriaé, Minas Gerais, Caetano e família em Camaragibe, no Pernambuco, Marcos Maia e família em Recife, Pernambuco, Daniel e família em São Alberto, no Paraguai, e as ofertas de hoje foram R$ 488,75. Tem uma chave de um carro para orarmos. Deus deu para um irmão nosso, não sei quem que é o irmão, está aqui. Então vamos orar por essa bênção que o irmão recebeu e vamos falar com Deus. Pai bendito, o maior de todos os presentes nós já recebemos, que é a salvação, Pai. O Senhor tem nos redimido, nos comprado, estamos em lugares celestiais em Cristo Jesus. E eu estou realmente feliz nesse final de culto. O que eu não consegui expressar, que o Senhor complete na vida de cada um, para que nós realmente amamos mais a Ti, ó Pai. Entendamos o dia que estamos vivendo e nos regozijemos. É tempo de regozijo, é tempo de servirmos ao Senhor cada vez melhor, Pai. Então, ó Pai, nós somos realmente agradecidos pelas bênçãos naturais também. O nosso irmão está aqui, ó Pai, agradecendo por esse veículo, Pai. Eu oro nesse instante por essa chave, por esse veículo, para que possa ser abençoado, Pai bendito, ser uma bênção na vida dessa família, para trazê-los à igreja, para transportá-los em segurança, e que o inimigo não venha armar nenhuma cilada, Pai, mas que eles usem esse veículo para a honra e glória do Senhor, para servir ao Senhor, para vir na igreja, nas reuniões, e que a sua família seja abençoada, Pai, em todos os sentidos, ao irmão, a sua esposa, seus filhos, a cada um, Pai bendito. Nos entregamos nas Tuas mãos, Pai, para voltarmos para casa nesse instante. Pedimos que o Senhor nos leve em paz, agradecidos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez por nós. Abençoa o nosso pastor também, ó Deus, ali no retorno para cá, irmão Nevilha, onde estiver, os pregadores, irmão Joglair, irmão Paulino, Pai Josué, cada um que prega a palavra, irmão Eliezer, Pai bendito, oramos por cada um, Pai, e nós somos felizes por sermos parte dessa grande família, e esse reino já tem vindo para nós. A cada dia nós sentirmos, ó Pai, mais, ó Deus, como vitoriosos, ó Pai bendito. O Teu domínio está sobre nós, o Teu domínio está sobre o nosso coração, está sobre nossa vida. Tu não és apenas o nosso Salvador, Tu és realmente o governador sobre nós. E nós somos agradecidos a Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus.